pessoal, primeiramente, boa noite a todos. Sejam super bem-vindos. Estou vendo algumas carinhas novas aqui, os nossos famosos connects, e já vocês vão entender um pouquinho, né, do qual que é o nosso propósito, um pouquinho da nossa confraria. Aí facilita esse entendimento do porquê algumas pessoas já são, né, os membros, e a gente sempre abre para a nossa rede. Então, pessoas próximas, convidados, e vai resgatando um pouquinho dessa jornada. Eu vou compartilhar minha tela, que daí já facilita começar, e vou apresentando para vocês. Então, pessoal, falando um pouquinho, o Instituto Connect, nós temos uma confraria de executivos. Então, são gestores de vários segmentos, né, estados e também tem países, então a gente tem brasileiros que estão fora, e nós temos 2 encontros mensais, que nós trazemos sempre cases, né, sejam cases dos próprios membros da confraria ou convidados que a gente traz aí para provocações. E convidados de diversas temáticas, então, desde ambidestria, economia comportamental, roda de conversas com headhunter, conselheiros e assim por diante. Então, vários cases de vários segmentos, justamente para ampliar o nosso repertório. Por que disso? A gente fala muito de conectar, né? Então, estimular a conexão, exponencializar resultados, e aqui a conexão de CPF e não CNPJ. Então, vocês vão ver que vão ter membros da Volvo, Renault, John Deere, Toyota, tem o PepsiCo, tem vários segmentos, porque a gente fala que está conectando os executivos. Quais são as histórias inspiradoras para a gente gerar relações muito mais sólidas? A gente tem uma jornada de resultado, né, de impacto social, então a gente mentora ONGs e startups sociais. Esse ano a gente tem um desafio novo, e a Renata tem tudo a ver com isso, ela já vai contar um pouquinho, mas hoje não é o objetivo, da gente falar do nosso papel em parceria com o Cubo Itaú, justamente para a gente ser membros como Board Advisor das startups. Então, a gente também quer criar um pouco dessa jornada de conselho e tudo mais. Então, vamos aprender um pouco nessa jornada. E se conectar com os ecossistemas. Então, hoje é um case específico que a gente está falando de um dos maiores ecossistemas, né, de um player aí bem importante, para fomentar um pouco dessa trajetória. E o que vem por aí? Então, dando um spoiler dos próximos encontros, a gente tem agora no início de junho uma roda de conversas com presidentes. Então, a Ângela é a diretora-presidente do Brasil Prev, do Banco do Brasil. Eu tive o briefing, né, com ela conversando, para mim foi chocante. 200 e poucos, sei lá, anos que tem o Banco do Brasil, ela foi a primeira mulher presidente. Então, assim, tem coisas que nem ela imaginou a repercussão que teve quando ela assumiu, enfim, e um pouco de como é equilibrar os papéis. Então, a gente vai trazer um pouco dessa temática. O Felipe, né, que é do CEO do LG, Lugar de Gente, e nós teríamos o Fábio da Renner, mas ele tem uma viagem e não vai casar porque ele vai estar em voo, e a gente está vendo uma outra pessoa que está confirmando conosco. Então, a gente vai ter aí esse bate-papo. Na sequência, a gente está falando muito com questão de conselho, né? Então, lembra que a gente falou muito da carreira de executivo, não precisa ser uma carreira ou, do tipo, eu vou me aposentar para virar conselheiro, eu vou me aposentar para virar alguma coisa. Não, então a gente está falando de uma carreira mais slash. Então, eu sou uma executiva, barra palestrante, barra coach, barra mentora, barra isso. Então, assim, o que te faz feliz ao longo dessa trilha? E muitos dos que estão aqui na confraria estão trilhando essa carreira, né, para se tornar membros, né, conselheiros, board advisor, então um pouquinho dessa jornada. Então, a gente está fazendo um mix, então a gente vai ter um convidado que ele era ACO da PicPay, conselheiro e tudo mais. Tem alguns nomes que a gente está aguardando os retornos das confirmações. Então, o Ariel está aqui com a gente, está tentando uma pessoa que é show de bola, o Gui também está tentando, tem a Karen, então tem pessoas que estão articulando as suas redes, para a gente trazer pessoas que aportem muito da jornada, de como que foi esse processo e essa transição, né? Então, para entrar e ingressar. A Paula está aqui agora da HSM, a gente também tem uma parceria lá com a HSM do Board Advisor, que é o digital, né? Então, bem bacana também. Então, tem algumas coisas nesse sentido. E nós vamos ter também, agora em julho, o Luiz Rasquilha. Eu não vi se o Marlon conectou, não estou vendo agora que eu não consigo. O Luiz Rasquilha foi um contato no ano passado que o Marlon nos fez. As agendas não deram certo. Veio, né, o Marcelo, que também é do Inova, e esse ano, com a entrada do Rodrigo como nosso membro aqui do Connect, ele conseguiu a conexão para a gente falar um pouquinho desse futuro. Então, eles fizeram uma pesquisa muito bacana, fizeram um seminário para mostrar as tendências, então ele vai estar compartilhando conosco um pouco desse bate-papo, né, do que eles estão vendo
né, em termos de comportamento, em temas de futuro. E acho que é bacana, a Renata vai trazer um pouco hoje, porque tem várias pessoas, né, Rê? Um monte de estudo. Então, assim, como que a gente consegue compilar tanta coisa acontecendo em paralelo para ser algo realmente bacana, né, e que a gente consiga tirar alguns insights para o nosso dia a dia de uma jornada geral. Próximos passos, tá? Um lembrete, carinhosamente. Lembra que a gente tem a parceria com a FESA para fazer o assessment. Então, já recebi o relatório, já vi que vários de vocês fizeram um assessment, já receberam devolutivas individuais, mas tem ainda alguns que não fizeram. Então, se porventura você perdeu o link, não, né, não conseguiu fazer, nos acione para que vocês consigam receber o link e a gente curtir aí esse processo. Também nós enviamos uma enquete de competências, pessoal. E por que essa enquete é importante? Porque a gente vai montar as duplas do peer coaching. Então, só recordando para vocês, o peer coaching, a gente faz uma dupla e a cada 3 meses vai trocando as duplas no sentido, qual que é o teu momento de carreira, teu desafio, o que você precisa de alguma ajuda, porque a gente fala que a liderança não precisa ser solitária. E aí é bacana conseguir casar com quem tem essa competência, alguma expertise para a gente fazer essa troca. E, além disso, essa enquete vai ser importante para quando a gente for montar os trios para fazer esse papel de board advisor, né, com as startups do Cubo. Então, assim, o que é chave? O que você tem para a gente conseguir montar um mix para a hora que senta realmente fazendo uma simulação de um board, de um conselho, vocês consigam ter know-how e o aporte e uma visão completa do time. Então, esse é um pouquinho aí da importância, né? A enquete está lá no nosso grupo também, então, por gentileza, se vocês conseguirem, que ao longo da próxima semana vocês já recebem um convite de quem vão ser as duplas, e a nossa jornada vai de junho a agosto. Depois de agosto, a gente troca as duplas para que vocês conheçam mais integrantes, com mais profundidade, que é um pouco do nosso propósito. Então, se até aqui vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão me perguntando, que eu não consigo ver as mãozinhas. E aí eu já vou passar aqui na sequência. Alguém ergueu mão? Não, né? Então, agora eu queria estar chamando o Marciano. Então, o Marciano vai fazer o nosso primeiro esquenta, antes da gente passar a palavra aqui para a Renata. Então, Marciano, agora é contigo. Vou parar aqui de compartilhar para você gerar aí os insights e as provocações do nosso grupo. Beleza. Boa noite, pessoal. Quanto tempo, né, que eu não aparecia por aqui. E a Silvana me convidou hoje para fazer aí uma participação, e sempre quando a gente começa um trabalho desse, o pessoal diz assim, como é que a gente quebra o gelo, né? Em pleno outono invernal, né? E aí eu me lembrei que gelo é ice, né? Então eu disse assim, cara, vamos começar com ice hoje, né? E quando a gente fala de ice, lembra o meu principal arquétipo, quem caminha conosco aqui sabe que eu adoro o número 3. Né? Então, ICE, né, tem 3 letras. E ICE tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje à noite com a nossa convidada. E neste quebra-gelo, literalmente, para a gente esquentar essa noite outonal e invernal, principalmente quem está aqui mais para o sul do país, né, eu quero convidar cada um para fazer um ping-pong. Né? Vai ser super rápido, é ICE. I-C-E. Né? E eu vou fazer pergunta para você e você vai colocar a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Todo mundo preparado? Você escreve aí no computador, escreve no celular, mas assim, qual é a ideia? Eu vou jogar uma palavra e você vai ver a primeira palavra que remete a essa outra que vier na sua cabeça, você vai escrever em algum lugar, tá? Já que é ICE, eu vou ser bem linear, né? Primeira letra, I. A palavra é inovação. Quando vem inovação, o que você lembra? Põe uma palavra aí que lembra inovação. Pá. A segunda palavra se chama I-C, é com C. Cubo. Esquece do cubo Itaú agora, tá? Cubo, quando vem na sua mente a palavra cubo, lembra o quê? Eu fiz esse exercício antes, viu? E a terceira letra, E, quando você ouve a palavra ecossistema, o que vem na sua cabeça, inicialmente, uma palavra. Escreve aí em algum lugar. Muito bom. Temos, então, agora 3 palavras a partir da derivação do ICE. Né? Gostaria de ouvir 3 pessoas rapidamente, só para dizer as 3 palavras.
sem explicar nada, é só para dizer, né? E como a gente está na janelinha aqui do Faustão, aqui, ó, né? O jogo da velha, Luciana, já que balançou assim, suas 3 palavras. I de... Tecnologia. Tá. O C. segundo, desafio, porque me lembrou o cubo mágico. Beleza. E o terceiro, integração. Muito bom. Olha que loucura, né? Tecnologia, desafio, integração. Começamos com a barra altíssima, né? Vamos lá, José, que eu sempre ponho José na berlinda, né, José? Diz assim, que ódio ele ter aparecido hoje de novo, né? José, suas 3 palavras. Tem 2 Josés aí. Você que eu sempre ponho na berlinda. Então, tá bom. Bom, o I eu pus de ideia. Boa. O cubo eu também achei de desafio. Eu também entendi mais ou menos nesse sentido. Boa. Ecossistema, conexão. Conexão, muito bom. E vamos para a terceira pessoa, vamos colocar a Andréia, que está aqui, ó, animadíssima, até segurando assim, está querendo falar. Não me deixe falar. E mudança, Tá. matemática e, e ecossistema conexão. Muito bom, né? Qual é o nosso desafio agora? Olha para essas 3 palavras, ó, que você escreveu aí, que todo mundo escreveu, e agora com as 3, né, sem jogar nenhuma fora, mas você pode flexioná-las, ou seja, você colocou conexão, você pode flexionar, conectado. Você colocou matemática, você pode colocar matematizado, por exemplo. Qual é o desafio? 30 segundos, formar uma frase que, para você, usando essas 3 palavras, representa o grande desafio de transformação cultural na sua empresa. É um grande desafio agora, 30 segundos. Uma frase que tem as 3 palavras e que representa o desafio de transformação cultural na sua empresa. Tempo. Valendo. Sem contar que ele tem um bumbo ali atrás, ó, vocês já perceberam. A Ali, gente já ó. usou isso em outro. 15 segundos. Dez segundos. Cinco segundos. 2. Acabou o seu tempo. Quem está com o rosto aqui extremamente assim, interessado, José, unicamente, que não é o Macedo. O que você fez, José? Conseguiu fazer? Qual é o desafio usando essas 3 palavras que você escreveu? Está sem microfone, José. Está sem microfone, José, ainda? Modelo energético inovador. Muito bem. Você conseguiu construir uma frase ou não? Modelo energético inovador. Modelo energético inovador. Nossa! Muito bom. Renata, você se cuida com essas frases, viu? O povo está começando com, ó, lá em cima. Susan! Susan é uma convidada que eu trouxe aqui hoje. O que você colocou aí, Susan? As palavras minhas eram diferente, desafio e ligação, e eu coloquei o desafio de diferenciar a ligação. Uau! Isso lembra muito neurociência, hein? Muito bom. Vamos ver, Andrei, o cara da criatividade, da inovação. Você assim, cara, por que você me conhece, né? Vai lá, Andrei. Legal, Marciano, legal te ver. Bom, as minhas 3 palavras eram parceria, startup e valor. Então, eu coloquei, geração de parcerias com startups para geração de valor, né? É algo que é entre uma multinacional e startups, é algo tão difícil de fazer, um verdadeiro desafio. Muito bom, excelente. Isso foi só para a gente quebrar o gelo, assim, uma coisa muito simples, mas para ir aquecendo os nossos neurônios, porque eu acredito que a noite de hoje vai ser uma noite muito inspiradora, né? E passo para a Silvana,
Eu volto daqui a pouco, viu? Depois que a Renata falar, tem mais. Silvana, apresentando a nossa convidada. Vamos lá. Então, a nossa convidada, então, é a Renata. Então, e a Renata tem um duplo casquete aqui, tá? Então, ela também é uma membro da confraria, né? Tá conosco aí na nossa trajetória e super aceitou o convite de compartilhar conosco o case, né, do Cubo Itaú. E não numa ótica só do que a gente conhece das mídias, né? Então, a gente está falando de um grande play, de como movimenta o ecossistema, mas também um pouco da trajetória dela, como que é vivenciar, né, a inovação no dia a dia, beber dessa fonte. Então, quando a gente fala de um perfil empreendedor e tudo mais. Então, Renata, muito obrigada por ter aceito o convite, né? E aí a gente está aquecendo os motores para ouvir você falar um pouquinho e trazer essas provocações, a tua aprendizagem, né? Um pouco da tua bagagem, né? Com esse tema aí de inovação. Então, seja super bem-vinda e a palavra está contigo. Como que a gente funciona normalmente? É uns 30 minutinhos do case, e aí a gente abre para as perguntas e respostas, e durante o case também pode surgir perguntas, tá, pessoal? Então, é uma troca, momento interativo, é um grupo mais intimista, justamente para a gente gerar esse tipo de repertório. Então, Renata, está contigo, eu vou parar de compartilhar. Joia, Silvana, super obrigada. Obrigada, é um prazer participar aqui com vocês. Já começo com a barra alta, como disse o Marciano, por conta dele mesmo também, que já trouxe essa introdução. Então, muito legal, vou começar a usar nos meus talks, achei muito legal mesmo, ainda mais quando a gente fala de inovação, né? Falar do desafio da empresa, até usando as próprias palavras, achei muito legal. Mas, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu nem trouxe apresentação, na verdade, de propósito, principalmente quando é digital, que eu acho que fica mais pessoal quando a gente faz, assim, em formato de talk, do que quando a gente tem um PP3 por trás, até para vocês se sentirem mais à vontade também para me fazer pergunta, me cortar. Então, fiquem super à vontade aqui, porque muitas vezes eu ligo o play, vou indo, falo rápido, mas fiquem à vontade para me interromper. Falando um pouco de mim, né, até de onde que eu vim do ecossistema e por que eu estou no Cubo e o que eu vejo do Cubo, eu estou há mais de 10 anos nesse ecossistema de startups, acompanhando desde 2010 todo esse movimento, quando eu tinha que explicar o que era a palavra startup, porque ainda não tinham iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo. Antes de entrar no Cubo, eu atuei durante 11 anos na IBM, e a minha atuação, a minha entrada no ecossistema de startups foi justamente na IBM, porque a IBM lançou um programa global de empreendedorismo, e uma das regiões que até o programa era o Brasil. Com isso, eu fiquei durante 7 anos no Programa Global de Empreendedorismo da IBM aqui para Brasil e América Latina, e em 2017 já existia a iniciativa do Cubo, mas o Cubo já era parceiro também da IBM, porque a gente tinha muita parceria, eu só consegui também atuar com o ecossistema de startups fazendo justamente isso, a colaboração entre as iniciativas, até... Marciano, quando você falou de ecossistema, o que veio na minha cabeça, a minha palavra foi colaboração, porque é justamente isso, né? Quando a gente pensa em ecossistema, a gente não pode pensar de forma isolada, então é a colaboração. Então, desde 2015 eu já tinha parceria com o Cubo, e em 2017 o Flávio Pripas, que na época era o diretor aqui do Cubo, que até a Silvana conhece, ele me chamou para fazer parte da iniciativa do Cubo, tocando a princípio como head de startups e depois no processo de transição dele, que ia acontecer dali um médio e longo prazo, eu assumi a operação do Cubo, que, by the way, ia se tornar 5 vezes maior, né? Na época era um prédio de 5 andares, com 50 startups e algumas corporações, e ele ia passar para um prédio de 11 andares, com mais de 1.000 pessoas no prédio, com mais de muitas conexões, então eu tinha um desafio grande ali na frente. Então, a minha história, como vocês podem ver, ela também se entrelaça na própria história do Cubo, e é um pouco disso que eu vou contar aqui para vocês. Entrei na iniciativa em 2017, em 2018 assumi a coliderança do Cubo, tocando principalmente essa conexão com startups, desde o processo seletivo e a conexão dessas startups com outras startups, com investidores, com grandes empresas para geração de negócio, e também com outros agentes do ecossistema para potenciais parcerias estratégicas para as startups, e um papel também muito forte no ecossistema para poder fazer essas pontes e também manter o Cubo relevante no ecossistema. Em 2020, a gente teve uma mudança muito grande aí por conta de pandemia, mas essa história eu vou contar agora, contando um pouco sobre a história do Cubo, e estou no Cubo
até hoje. Hoje faz 5 anos que eu estou aqui nessa jornada de empreendedorismo e inovação, acompanhando todo esse movimento, toda essa velocidade do mundo que anda cada vez mais rápido e toda a maturidade e evolução que o ecossistema de startups teve desde lá de trás até agora. O Cubo, como eu comentei, então, ele começou em 2015. Ele começou em 2015 através de uma iniciativa do Itaú e da Redpoint Ventures, que queriam criar uma iniciativa que trouxesse densidade, ou seja, que tivessem um único espaço, startup, grande empresa, investidor, outros agentes do ecossistema, aceleradora, para que juntos eles se encontrassem e gerassem negócios, gerassem investimentos, gerassem ideias e uma conexão que acontecia de forma mais orgânica do que simplesmente quando você marca uma reunião com uma empresa. Esse tipo de iniciativa que trazia densidade, ele já acontecia na China, no Japão, no Vale do Silício, e a gente ainda não tinha nada parecido aqui no Cubo. Então, o Cubo começou com esse propósito, que até essas conexões ao acaso que acontecem aqui no Cubo, a gente dá o nome de serendipidade. Em 2015, o Itaú e a Redpoint lançaram o Cubo com esse objetivo de concentração. E o que aconteceu que foi muito interessante? As corporações, como tinha também um Itaú por trás, que também estava se aproximando de startups, as corporações começaram a vir muito para o Cubo para entender de que forma que eu posso me inserir no ecossistema de inovação, que eu posso estar mais próximo fazendo a transformação cultural da minha empresa, a transformação digital do meu negócio, e me aproximando das startups. Como que eu faço negócio com startups? Porque se o Itaú está fazendo, a minha empresa também pode fazer. Eu quero entender como que funciona esse processo dentro do banco, até para entender, poxa, de que forma que eu consigo replicar isso para a minha empresa. E isso acabou pegando muita velocidade, né? As empresas acabaram vindo muito aqui no Cubo para entender esse processo. Então, foi um momento de muita conexão entre startup e grande empresa, de mostrar para o mercado e para as corporações que muitas vezes elas teriam que mudar processos internos, por exemplo, para poder fazer negócio com startups. Então, eu vou dar aqui algum exemplo. No começo, tinha empresa que pedia o balanço auditado das startups dos 3 últimos anos. Só que naquela época, né, aí a gente está falando até de 7 anos atrás, 8 anos atrás, as startups, elas não tinham balanço auditado, né, e às vezes as startups não tinham nem 3 anos. Ou seja, se a startup não conseguia passar nem no processo de homologação de compras da empresa, como que a startup ia fazer negócio com aquela corporação? Então, as empresas também perceberam que, para poder fazer negócio com as startups, o processo delas de contratação, né, o processo de compras teria que mudar, que tinha que ser uma relação onde os dois tinham que saber trabalhar com os dois lados, tanto a startup com a corporação, como a corporação com a startup. E a gente fala bastante que a startup, ela não tem a burocracia da organização, ela não tem o dinheiro que uma grande organização tem, porém ela tem a velocidade que as grandes corporações precisam. Por outro lado, a corporação, ela tem a burocracia, ela tem a governança, ela tem o dinheiro, porém ela não tem a velocidade e a agilidade que tem a startup. Então, a soma desses 2 mundos é fundamental também para a gente ter toda a inovação que a gente precisa, a transformação e acompanhar toda essa velocidade que o mercado já estava olhando desde lá de trás, né? Então, a empresa que estava inserida, que entendia que era muito melhor, era muito mais, gerava muito mais valor para ela ter esse olhar de inovação aberta, ou seja, ela olhar o que tinha de melhor no ecossistema para que ela fizesse uma parceria ou fizesse negócio, do que construir tudo dentro de casa, né? E é uma coisa que eu falo muito aqui no Cubo, a empresa que vai ter sucesso hoje em dia não é aquela que constrói tudo dentro de casa, mas é aquela que melhor sabe orquestrar no ecossistema, olhar para o mercado e falar: isso eu consigo construir melhor dentro de casa, isso o meu time tem ou competência ou faz sentido o meu time fazer, e isso daqui eu sei que tem um player no mercado que eu posso me plugar e com isso eu ganho velocidade e eu deixo o meu time trabalhando em outras coisas. Porque muitas vezes a empresa até olhava a startup e falava assim: ah, que legal esse produto, mas não é disruptivo, eu consigo criar isso dentro de casa.
Legal, mas para você criar isso dentro de casa, você primeiro precisa construir um PPT, fazer a aprovação desse PPT, realmente ter o budget, ter a aprovação do budget, começar a criação desse produto. Esse produto vai ser lançado talvez daqui 2 anos. Daqui 2 anos, a sua necessidade é totalmente diferente do que é hoje, né? Então, assim, fazer esse tipo de conexão, trazer as startups, seja para o core business, gerando valor no seu produto final, ou olhando até para de que forma que você consegue automatizar ou trazer mais eficiência para os seus processos internos, te geram muito valor dentro da organização. Então, a gente tem como papel principal justamente essa aproximação da startup com a grande empresa, mostrando esses benefícios, mostrando esses ganhos. E o Cubo, em 2017, ele olhou e chegou num momento que tinham muitas startups relevantes no mercado e tinham muitas empresas também querendo fazer esse movimento. E chegou num momento que a gente ou expandia em outros prédios ou ia para um outro prédio muito maior para conseguir ter ainda mais o ecossistema ativo dentro do nosso prédio. E a gente tomou por decisão de vir para um prédio que é 5 vezes maior para manter a densidade, ou seja, se o nosso propósito inicial era de manter densidade, era de ter todo mundo vindo aqui no espaço e se conectando, se eu fizesse cubos, eu ia dispersar essa densidade. Então, a gente falou, não, vamos para uma iniciativa que é muito maior. Hoje, para vocês terem ideia, a gente mudou em 2018 aqui para esse prédio, que a gente chama carinhosamente de Cubão, e hoje a gente tem mais de 350 startups. Renata, como que você tem mais de 350 startups no Cubo Espaço Físico? Eu não tenho 300 startups no Cubo Espaço Físico. Durante o processo de pandemia, veio uma outra necessidade, a necessidade da reinvenção, de que forma que a gente ia continuar gerando valor para os founders, de que forma que a gente ia continuar gerando valor para o ecossistema e para as corporações, sem ter o espaço físico ali, porque o espaço físico estava fechado, estava em lockdown. Então, a gente, nesse momento, em 2020, a gente já tinha a nossa plataforma digital e foi o momento de potencializar a plataforma digital, de mudar o modelo de negócio do Cubo, de um modelo que era baseado no espaço físico, onde eu tinha um contrato de real estate com a startup, e passar o meu modelo de negócio para o modelo de membership, onde eu tinha uma entrega de valor de produto para a startup, oferecendo, continuando a gerar valor para ela em termos de conteúdo, de conexão, de troca entre a comunidade, de visibilidade para o mercado, de forma digital, e isso fez com que a gente conseguisse ter a escala do nosso modelo. Ou seja, sem depender do espaço físico, as startups, elas não necessariamente precisavam estar baseadas aqui em São Paulo para poder ter acesso a todos os benefícios que a gente tinha para oferecer. Então, isso fez com que a gente tenha startups hoje de todos os lugares do Brasil e também de fora do Brasil. Então, hoje, o Cubo ele tem 350 startups que passam por um processo seletivo para estarem aqui, todas elas, toda sexta-feira tem pitch de startup que eu participo, então todas elas passam por um processo seletivo, startups de todas as indústrias, de todos os setores, além também de mais de 20 grandes corporações que estão com a gente nessa dia a dia de jornada de transformação digital, de transformação cultural, fazendo as conexões com essas empresas, além também de corporações que estão no nosso modelo digital, porque hoje também existe um modelo digital para a corporação. O que esse modelo quer dizer? Significa que não necessariamente a empresa que quer ter parceria com o Cubo, que quer fazer essa transformação, que quer estar no contato da startup, não necessariamente ela quer ter um espaço físico aqui, ela quer ser patrocinadora do espaço, mas ela quer postar os desafios de negócio que ela tem na sua organização e fazer matchmaking com startup. Hoje existe um modelo que a gente oferece também para as corporações, que é esse modelo digital de postar desafios. Depois, quem tiver interesse também, eu posso falar mais um pouquinho. Então, a gente tem esse modelo digital e, além disso, também a gente tem mais de 10 parceiros do ecossistema, a gente está falando de Waira, Anjos do Brasil, ABS Startups, BR Angels, entre outros vários players, até aqui somos parceiros, né? O Instituto Conecta, e além de... Por que essas parcerias são importantes? Como eu falei,
o que é mais importante do ecossistema é a colaboração. O que é mais importante é a gente somar forças no mercado para conseguir gerar um valor ainda maior para o ecossistema, para as startups, para as corporações. Então, hoje a gente entende, assim como a gente fala para as empresas, o Cubo não é melhor em tudo que ele faz, né? Ele é melhor em um core business, que é conectar as partes. Mas tem algumas partes que geram valor para as startups e para as corporações que não necessariamente é o Cubo que vai fazer. Então, que legal. Quem é melhor no ecossistema que faz isso? Legal, então vou fazer parceria com esse player, vou fazer parceria com esse player, para somar forças com a gente, com o Cubo, para gerar valor ainda mais para as startups, para o ecossistema e para o todo. Então, hoje a gente também tem esse modelo de parceria e a gente tem esse modelo do Cubo potencializado e escalado no mercado. Então, hoje, além de ter as startups cross, que são startups que tocam todas as áreas funcionais das empresas, startups de todos os setores, a gente também tem algumas verticais, que são verticais que estão aqui no Cubo, né, que são posicionadas em uma indústria específica, para somar forças entre a indústria tradicional, junto com as startups, para gerar inovação para aquele setor. Então, a gente está falando, por exemplo, de agro. Então, hoje tem o Cubo Agro, que soma os agentes que são os agentes tradicionais, como, por exemplo, São Martinho, Itaú BBA, Corteva, CNH, Suzano, junto com startups do setor de agro, e eles juntos fazem essa transformação, gerando mais inovação para o setor. Tem também hoje Cubo Saúde, varejo, indústria 4.0, varejo, já falei, serviços financeiros e também Smart Mobilities, e a gente tem mais alguns anúncios aí para fazer, acompanhem também os próximos anúncios. Então, hoje, o papel do Cubo fundamental é fazer no nosso dia a dia curadoria e matchmaking, curadoria das melhores e mais relevantes startups do ecossistema e matchmaking dessas startups com todos os agentes, né? Então, como eu comentei, com as corporações, com os investidores, universidades com esse olhar de talento também, e outros agentes do ecossistema para parcerias estratégicas. Mas agora eu queria abrir aqui para perguntas, para a gente entrar em mais partes específicas, até poder falar de inovação, dos principais desafios, enfim, quero deixar aqui um papo bem informal mesmo, para a gente ter uma troca maior. Quis mais dar um contexto do Cubo, mais para vocês entenderem o nosso posicionamento no mercado. Posso começar? Não sei se tem uma ordem. Pode mandar. Tu falou que agora tu tem mais de 350 startups. Quanto tinha antes da pandemia? Só para poder ter uma ideia de grandeza de como que isso se multiplicou depois desse processo. A gente tinha exatamente 137 startups antes da pandemia. Hoje a gente está com mais de 355 aí empresas. Você quase multiplicou por 3 nesse período. Exato. Impressionante. Exato. Assim, eu te falo que foi um processo, eu brinco com as pessoas que eu não sou founder, mas eu me senti uma founder no meio dessa pandemia, porque assim, de que forma que você vai mudar o modelo de negócio, né? De que forma que você vai, no meio de um ambiente de incerteza, fazer uma mudança de um modelo de negócio de uma instituição que já estava consolidada, que já tinha o seu espaço, etc. E foi muito teste de hipótese. Isso vai dar certo? Gente, não sei, vamos tentar. A gente testa com algumas startups, vê se dá certo, depois a gente amplia o escopo e a gente vai aumentando até que a gente chegue numa proposta de valor que faça sentido e que a gente consiga replicar isso para a comunidade inteira e daí para o mercado. Foi um momento de startup do Cubo. Um momento de fazer uma POC, vamos tentando e vamos ver o que dá, o que não dá. Foi total, assim, e às vezes a empresa fala, nossa, mas como que eu vou começar um processo de inovação? É muito arriscado, tem que fazer uma coisa muito grande. Eu falo, não, vocês não têm que fazer uma coisa muito grande no começo. Como você vai começar? Você vai começar pequeno. Você vai começar com uma POC pequena para testar mesmo se vai dar certo. Se der certo, legal. Aí você vai ampliando o escopo. Você mostra o seu resultado, você vai ampliando o escopo. E foi muito isso que a gente fez no Cubo. A gente começou com um pool de startups, testando o modelo, falando, gente, ó, a gente vai mudar o modelo, do modelo de espaço físico, a gente vai mudar para esse modelo
modelo digital. O que vocês acham? Vocês topariam? Vocês pagariam esse preço, né? Porque também era um outro modelo que tinha uma nova precificação. Então, assim, foi muito mesmo testando hipóteses. Ah, legal, ó, esse grupo falou isso, esse grupo falou aquilo. Como que a gente amplia? Tivemos sucesso aqui, como que a gente amplia? Ah, para a comunidade do Cubo deu certo, agora a gente vai lançar para o ecossistema, que a gente tem um modelo desse jeito? Beleza, agora a gente vai. E era mudando o modelo à medida que ia acontecendo. Então, foi bem interessante todo esse processo também de teste de hipóteses, de estar no papel do founder. Vivenciar, né? O que vocês pregam, de pivotar. Exato. Bom, a gente tem 3 perguntinhas, então, José, manda a tua, depois, na sequência, a Susan. Vocês dão no Cubo algum tipo de suporte para startups no Brasil de empresa estrangeira? No sentido que a gente é associados, eu estou na Bravo Motor Company, que é a empresa de baterias e carros elétricos aqui em Minas, e temos associados a gente que estão vindo no quase startup para o Brasil na área financeira. Vocês dariam suporte para um modelo desse tipo? É curiosidade mesmo. Sim, sim. Hoje a gente tem sim esse modelo, tanto que tem muita empresa, tanto empresa que é de fora, que aplica para o Cubo para fazer parte do Cubo e ter acesso a todos os benefícios, como empresas que estão abrindo o mercado aqui no Brasil também de estarem no Cubo, acompanhando o ecossistema. Então, depois até se quiser me manda um e-mail que eu te passo o one-pager de startups do Cubo, que tem todos os processos, né? Quais são os benefícios, como que funciona, como aplicar para o processo, eu compartilho com você. Muito obrigado. Imagina. Renata, como é que você está enxergando esse momento agora que as startups estão enfrentando aí de diminuição de investimento, a carta que acabou de sair da Y Combinator aí, que está assustando muita startup agora. A comunidade da Cubo está sentindo? O que acontece, né? Na verdade, a gente, em 2020, esse período de pandemia foi um período muito de sustos altos e baixos, e no final das contas, para as startups foi extremamente positivo, porque no começo, obviamente, assim como todas as empresas, pessoas e organizações, foi aquele momento, o que vai acontecer, né? Quanto tempo que vai durar? De que forma que isso vai impactar meu business, meus investimentos, enfim, a operação, etc, etc. Logo depois de uns 3, 4 meses, teve o que a gente chamou do momento de aceleração da transformação digital, né? Onde toda empresa acabou se aproximando desse mundo de inovação, e muitas delas até porque se não tivesse tecnologia no seu dia a dia, não ia conseguir continuar operando, né? E outras perceberam que só iam se manter relevantes e competitivas no mercado se tivessem tecnologia, né? Então, foi de muitas startups, até, por exemplo, startup de telemedicina. A telemedicina só foi finalmente aprovada na pandemia, e a gente teve startup aqui do Cubo que cresceu 53 vezes, startup de telemedicina, de um ano para o outro. Então, assim, a gente teve startups crescendo muito. Ao mesmo tempo, logo no segundo semestre de 2020, os aportes voltaram a acontecer de forma muito grande. Então, só para vocês terem ideia, em termos numéricos, só em 2020, as startups elas levantaram mais de R$1 bilhão de investimento, e elas tiveram mais de R$4 bilhões de faturamento. Então, esse número, assim, se a gente comparasse com o ano anterior, ele já tinha sido mais do que o triplo do ano anterior. Então, já mostra que realmente foi muito grande tudo que aconteceu, tanto em termos de investimento, como de aquisição de empresa fazendo aquisição de startup, como também de startup comprando startup, investimento, enfim. O todo. 2021, eu estou falando de estamos em 2022. 2021 foi maior ainda. Então, só para vocês terem ideia também em termos de investimento, aqui no Cubo, as startups em 2021, elas levantaram mais de R$3 bilhões em 2021. Quando a gente fala de América Latina, só na América Latina foram 19 bilhões de dólares de investimento sendo feito nas startups no ano passado, o que foi 3 vezes maior do que o ano anterior, que foi 2020.
E com o dado do TechCrunch, eles falam que a América Latina é a região que mais cresce nesses últimos tempos em termos de aporte de investimento. Por que eu estou contando todo esse histórico? Para dizer que, assim, os investimentos foram lá em cima. Os rounds de investimento foram muito altos. Então, as startups ficaram muito infladas. Os valuations, assim, eram até muito maior do que, na verdade, era o real valuation das startups. Os salários das pessoas também ficaram lá em cima. Então, contratar que já estava difícil, ficou mais difícil ainda. Porque os salários, a faixa estava lá em cima, né? Então, assim, chegou num momento que é cíclico, né? Então, chega um momento que você tem um pico lá em cima e tem um momento que essa curva precisa baixar, né? Para os valuations serem reajustados. Então, qual que é o momento de agora? Se você pergunta para startups mais early stage, fundos mais early stage, essa curva não muda. Os investimentos continuam acontecendo, que são os investimentos early stage mesmo, em startups early stage, então nenhuma das nossas foram afetadas. Agora, aquelas startups que estão num estágio maior, muitas delas vão fazer o que agora? Vão segurar a caixa. Vão olhar melhor de que forma fazer os seus investimentos, seja em tecnologia, seja em pessoas, seja no todo, né? Então, eles vão segurar mais caixa, porque o próximo aporte pode vir menor do que ele imagina. Agora, a outra coisa é startups muito boas, que realmente têm uma proposta de valor, que tem um plano coeso, que faça sentido e que realmente aquele aporte naquele momento faça sentido para o plano de longo prazo, esses investimentos eles vão continuar acontecendo. Então, isso foi bastante falado nesse evento que eu comentei que eu fui agora, que foi o Brasil at Silicon Valley, os investidores mesmo falando isso. A startup que realmente tem aquele plano de expansão, que sabe onde quer chegar, que demonstra muito bem o valor que ela precisa para chegar nesse outro patamar, esses tipos de aportes eles vão continuar acontecendo e não vai ser diminuído. O que vai ser diminuído é mais você equilibrar a curva para que esses investimentos desproporcionais não continuem acontecendo e a gente consiga equilibrar ali o valuation. Certo, obrigada. Imagina. Andréia, manda a tua. O primeiro só dizer para a Renata que eu acompanho já há bom tempo, né, todo o trabalho do Cubo, já tive a oportunidade de estar aí N vezes, por N motivos, então eu acho o máximo, e só pegar o gancho, né, dessa questão que você estava falando, eu acho que era um ajuste de mercado necessário, né, porque essa questão dos valuations, assim, altos, esses aportes que às vezes você olhava e falava, caraca, como que ela conseguiu, né, muita coisa acontecendo e que precisava deixar o mercado um pouco mais até seguro mesmo, né? Então, quando você tem essas inflações, assim, e aí ele começa a se ajustar, acaba que fica melhor para todo mundo e também eu acredito muito que passa a beneficiar até as startups que estão começando, né? Porque daí elas já vêm com um investimento que é mais real, porque muitas delas, quando vão pedir investimento, os primeiros, elas veem uma startup que é similar e que estava com o valuation lá em cima, às vezes ela nem tinha começado nada, mas ela já se baseava naquele e já criava uma expectativa gigantesca. Pô, mas o cara conseguiu, né? Mas conseguiu justamente porque esse mercado na pandemia estava extremamente flutuante e pensando sempre no hiper, né? Mas assim, só um comentário para finalizar toda a tua fala extremamente assim pertinente e qualificada, né? E a minha pergunta é assim, nesses 2 anos, eu acompanhei muito, como eu falei, essa questão de vocês, da transição, acompanhei bastante a transição do distrito, né, que também teve as mesmas questões, eu fiz parte de uma aceleradora aqui em Curitiba também, que era praticamente nos mesmos moldes, né, era Júpiter, e aí eu te pergunto, quando vocês saíram, né, dessa posição de presencial, porque precisava lançar produtos digitais, como que você viu até a procura de startups que não podiam estar com vocês antes, né? E que olhava o Cubo lá tão distante e não podendo montar uma infra presencial dentro do espaço de vocês, mas que todo mundo tinha essa coisa de olhar e falar, caraca, eu queria estar lá. Com aí a oportunidade de estar num modelo digital, né? Porque daí as barreiras geográficas, elas foram por água abaixo, o que era muito positivo,
Como que vocês perceberam essa procura? Ela existiu, sim? Como que vocês receberam essas startups que eram de fora, no caso, e como é que elas representam hoje os negócios aí? Como que é o seu olhar para isso? É legal. Aqui, como que foi, né? Desde antes da pandemia, a gente já via essa necessidade no mercado, né? De muitas startups falando, poxa, eu queria fazer parte da comunidade do Cubo, mas eu não estou em São Paulo, né? Só que, por outro lado, o que acontecia muito desse movimento antes aqui no Brasil? Acabava que muitos dos negócios que as startups fechavam acabava sendo em São Paulo. Então, tinha muita empresa até que não era de São Paulo, mas que tinha um ponto focal que até ficava no Cubo, porque as reuniões acabavam sendo aqui, muita coisa aconteceu em São Paulo. Mas, obviamente, tinha muita empresa que não tinha esse representante em São Paulo, que não tinha condições de vir aqui, mas que queria participar de todo esse ecossistema, de ter as conexões, de estar em contato com outros founders, etc., e que o Cubo não conseguia ajudar. Então, essa demanda, ela já existia. Na pandemia, só que o que acontecia também ao mesmo tempo? Era tão forte o que acontecia aqui no prédio, e eram tantas atividades, para vocês terem ideia, era uma média de 2 a 8 eventos, de 5 a 8 eventos por dia acontecendo no prédio, mais de 2.000 pessoas circulando todos os dias aqui no espaço, fora os residentes, que a gente está falando de mais 1.000 pessoas, pelo menos. Então, assim, a demanda era tão grande de espaço físico que a gente não tinha tempo, simplesmente, de parar e falar, beleza, vamos olhar também para o digital de forma mais potencializada, da forma como precisava. Porque, como eu comentei, já tinha o digital, mas ele não tinha a força que teve durante a pandemia. Quando a gente entra em pandemia, é o momento de o Cubo também precisa fazer sua própria transformação, né? De potencializar o que ele tinha em termos de plataforma, em termos de alcance, para continuar gerando valor para os founders que hoje já estão na nossa comunidade e também ter a possibilidade de ter outras startups que não necessariamente são daqui de São Paulo e até não só do Brasil. Então, foi super positivo, né? Então, a partir do momento que a gente lançou o modelo, as próprias startups que já eram do Cubo gostaram muito, porque o que aconteceu também foi, eles entenderam, e a gente entendeu também, que a startup, mesmo que voltasse do pós-pandemia, não ia ser no modelo tradicional, que eram todo time, todo dia no espaço físico. Então, a gente entendeu que, assim, ia ser um modelo mais híbrido, que não necessariamente o time viria todo dia, não necessariamente era todo o time vindo na mesma cadeira todos os dias. Então, esse modelo digital, ele trouxe tanto flexibilidade para quem já estava, como também novas possibilidades para quem não estava no Cubo por conta de mobilidade geográfica. Então, foi bem interessante e positivo para o Cubo esse processo. Rê, quando eu olho, você falou de pitch de startup, né? A curadoria toda semana. O que você aprendeu nessa jornada quando a gente fala de um perfil mesmo do empreendedor? Então, quando a gente fala muito lá fora, né? Eu também tive a oportunidade de estar no Silicon, tipo, quem faliu uma vez, quem aprendeu, pessoas às vezes mais sêniores, não tão júnior. O que você tem de lições que a Renata conseguiu tirar da tua leitura, assim, que você poderia compartilhar conosco? Primeiro de tudo, assim, né, é ser apaixonado pelo problema, né? Então, o empreendedor, ele realmente precisa ser apaixonado pelo problema que ele está resolvendo e não pela sua solução que ele achou que ele criou, né? Mas sim pelo problema. E aí ele vai testando soluções, testando hipóteses. Segundo, ele precisa ver, aí eu estou falando do empreendedor que vai ter sucesso, né? Ele precisa ver se ele tem realmente mercado para aquele produto, né? Se as pessoas, primeiro, se elas vão comprar aquele produto dele e se existe um mercado com potencial de crescimento. Porque não adianta nada ele criar um produto para um mercado que é pequeno, que não vai crescer dali 10 anos, por quê? Porque senão ele não vai também atrair investidores para colocarem investimento no modelo dele, porque o investidor, ele olha a longo prazo. Além disso, qual que é a característica do founder? Aí, sem ser generalista, tá? Porque aqui no Cubo a gente tem de tudo. Então, a gente tem desde o founder que acabou de sair praticamente da faculdade, criou a startup e acabou de ter uma saída, como é o caso da Lívia, da Cuco, que ela é super nova, ela realmente saiu da faculdade, construiu uma startup, que é uma startup health tech, e agora acabou de ter uma saída porque a Droga Raia fez aquisição. A gente tem um outro caso desse também, que é o Aurélio da Foxtrot, que também saiu da faculdade.
Mas, de forma geral, o que a gente percebe? O founder de sucesso, ele é um founder hoje que está numa média aqui no Cubo de uns 35, 40 ou mais anos, que já passou por uma experiência de uma corporação, que realmente já viveu esse problema que ele hoje está resolvendo, que já tem uma bagagem também de experiência que dá para ele toda uma resiliência que ele precisa quando ele é founder, né? O founder de mais sucesso ainda, obviamente, é aquele founder que já faliu a empresa, né? Que já faliu, que já sabe onde que ele errou e que nesse novo empreendimento ele não vai cometer os mesmos erros. Ou que já nesse segundo empreendimento ele tem um caminho mais certo a ser trilhado, ele sabe que funciona assim, assado, assado. Então a gente fala que o second time founder, ele é um founder que vem com mais força. Um outro aspecto positivo hoje do momento que a gente está para o empreendedorismo a gente está no momento hoje de muita maturidade do ecossistema como um todo, não só do founder, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje as empresas, elas já vêm com outros olhos as startups, as empresas que eu digo as corporações para fazer negócio. Hoje existem muitas iniciativas de apoio e suporte ao empreendedorismo. Hoje existe muito acesso a conteúdo. Existem muitos mentores que já passaram por essa jornada, e quando eu falo passaram por essa jornada, o founder que já teve a sua trajetória, que já teve a sua saída de sucesso, e que hoje ou está entrando mentorando um outro founder, ou está criando um outro negócio, ou está sendo investidor de uma outra startup, né? Então, a gente tem essa curva girando muito grande, a gente tem um nível de maturidade até que consegue ser adquirido por conta de todas essas possibilidades que a gente tem no ecossistema. Mas, basicamente, características, hoje é um founder que já passou, já teve uma experiência, o second time founder, maior ainda, que tenha muita resiliência, que seja muito apaixonado pelo problema que ele está resolvendo e que também tenha uma rede de apoio muito grande ali que vai ajudar ele a chegar em um outro patamar, porque a startup sozinha, o founder sozinho não vai, muitas vezes ele não tem o sucesso do que quando ele tem uma rede de parceiros que também ajudam, seja parceiros networking, os mentores ou instituições que eles estão plugados, que ajudam a ele a chegar mais rápido, encurtar distâncias, né, a gente chama, para ele chegar num outro patamar no mercado. Acho que até tem uma fichinha aqui quando a gente fala dos próprios mundos executivos se cruzando, né? Então, seja investidor anjo, smart money, board, então tem algumas possibilidades para acelerar, né, essas trocas. Não são conexões fáceis, eu imagino que aí a gente abre um capítulo diferente, né, de uma visão mais tradicional para um choque de realidade, mas isso eu vou explorar muito mais quando a gente for falar do nosso papel como board, as nossas lessons learned, então a gente deixa um pouquinho. Marciano, vou te chamar, porque daí a gente vai para as mini salas, a Renata também vai estar circulando conosco, Marciano e eu, enfim, com as nossas reflexões, para depois voltar aqui para a plenária. Então, Marciano, contigo. Bem, Renata, a gente começou no Ice e você, com essa tua energia, deixou a gente no Fire, né? Então, assim, tocou terror, incendiou a gente, né? E eu acho que é exatamente esse tema, Fire, que vai inspirar as nossas conversas rápidas, né, nas nossas salas. O nosso intuito aqui no Connect é gerar conexões, né, e aplicar o que a gente ouve, né, de forma muito inspiradora dos nossos convidados. Então, de uma maneira bem objetiva, né, o que é que eu quero propor para todos nós aqui? ICE, né, se vocês observarem, era o título, foram as palavras que eu tirei do título da nossa conversa com a Renata, e Fire é o olhar que eu quero convidar cada um, a partir da fala da Renata, olhar para a tua realidade profissional, a tua empresa. Né? F, o que a partir da fala da Renata você pensa em flexibilizar na transformação cultural ou nesse movimento? Né? F de flexibilizar. Tem algo que te instigou na fala da Renata? E de inspirar. O que inspirou na fala da Renata para você transpor ali para a tua realidade? R, de refletir. O que te faz refletir, né? Dobrar sobre si próprio. E adoro o E. Né? Essa fala da Renata te fez especular sobre o quê? Então, assim, nosso convite aqui nosso que eu falo, né? do Instituto Connect, cada um escolher uma dessas perspectivas. Né? Ou a flexibilização, ou
a inspiração, ou a reflexão, ou a especulação para você trazer para a tua realidade. Vai ser uma conversa breve para depois a gente voltar aqui. Bom, pessoal, acho que está chegando aí nosso encerramento, né? Foi bom o papo nas salas? Foi ótimo. Que temas aconteceram ali dentro das salas? Quem estava na sala 1? Que tema predominou assim, relacionado à conversa com a Renata? Não prestaram atenção no número da sala? Vou ajudar. Kátia da 1. Kátia. Ah, eu sou da 1? Ah, então tá bom. Vou ser eleita na 1. Vai lá. Não, a gente teve o prazer de ter a sua convidada na nossa sala, a Susan. E aí foi interessante, porque aí ela contou do momento que ela está vivendo, de startup e tal, e aí a gente não debateu absolutamente nenhum dos pontos que você pediu para a gente debater, a gente ficou conversando sobre o projeto dela, e aí a gente ficou comentando sobre inclusão, né? Comentando como a gente vive numa bolha e como a gente sai dessa bolha e como até, né, esses diferentes projetos, essas diferentes ideias que vêm a partir, né, dessas inovações aí de startup estão fazendo as pessoas terem acesso, né, a coisas que elas não tinham antes. Então, rompendo essas barreiras. Então, foi uma conversa extremamente inspiradora. Ela já arrumou 2 seguidores a mais, né? Além de, provavelmente, a gente já falou até que para ela chamar a gente para o pitch dela, que a gente está lá. A torcida já. Legal, Kátia, obrigada. Você disse que não conversou sobre o que eu tinha proposto, mas quer especulação maior do que essa? Né? Eu ia falar inspiração, mas a gente então usou 2 palavras, inspiração e especulação. Exatamente. Né? Kátia, só um segredo. A Susan foi minha aluna algum período atrás, sabia? Vamos lá, próxima. O que ficou na sala que vocês conversaram? 2. Acho que a 2 fomos nós, não? E aí, Rui? A gente, na verdade, assim, a gente teve uma coincidência de ter um quórum automotivo bem alto e ter o prazer de ter a Renata com a gente. Então, de forma geral, com o quórum automotivo e mais o Ariel, que é da área legal, pelo que eu entendi, a principal questão para a gente sempre é essa diferença grande entre startup e empresas muito mais robustas ou muito mais sistematizadas, muito mais organizadas. Então, assim, nos chama muito atenção o Cubo, mesmo fazendo parte de um grupo enorme que é o Grupo Itaú, a questão da flexibilidade é uma questão realmente de reflexão para a gente e uma inspiração. E depois a gente falou sobre várias especulações com o José e com o Guilherme. Na verdade, eu esqueci um pouco a síntese, não sei. José e Guilherme, se querem complementar o Ariel alguma coisa. Muito bom. Acho que está de bom tamanho. 3. O que ficou na sala? Qual foi a tônica? E aí, Sil, qual é a 3? A 3, vamos eleger, então, a da Lu, a Paula, a Andrei. Qual foi a tônica de vocês lá? Luciana, quer falar? Senão eu falo. Não, eu ia falar exatamente isso. Você falou tão bem, tão bonito ali, que você fechou com chave de ouro, que tem que ser você, Andrei. Não vem deixar para a gente, não. Vai lá. Não, beleza. Bom, na nossa sala a gente falou um pouco de tudo, falou da flexibilização, da importância da flexibilização, principalmente quem tá em trabalho em multinacionais e tem contato com o ecossistema, né? Tem que trabalhar essa flexibilização dentro da própria empresa e ter um pouco de resiliência, porque existe uma diferença grande, né, na tomada de decisões e tudo mais. Foi falado da inspiração que a fala da Renata trouxe, entre outras coisas, sobre o founder, né, como é importante, né, que um founder tenha experiência, né, e como essa experiência do founder, principalmente no segundo ciclo dele, né, quando o primeiro ele trouxe todo esse aprendizado do primeiro ciclo, como isso é tomado em conta, né, nesse meio das startups. Isso é bem interessante. Me fez refletir, eu pessoalmente, sobre como o ecossistema de inovação e de startup do Brasil está evoluindo rapidamente, né? Quando a gente compara com outros países,
que já tem esse ecossistema bem desenvolvido, inclusive países pequenos como Israel, né, tem um ecossistema super desenvolvido com tecnologias de breakthrough bem importantes, mas o Brasil está realmente se desenvolvendo muito rápido. Tá? E a importância da conexão, né? A gente falou muito sobre a importância da conexão, mas sobretudo, né, estar conectando, estar nos eventos, mas não estar nos eventos para fazer shake hands, né? Estar nos eventos realmente conectando, gerando valor através dessas conexões, né? Esse é o ponto-chave, né? Não está só, né? Se conhecendo é importante, mas essa preocupação de gerar valor através dessas conexões tem que estar sempre presente. É isso aí. Bom. 4. Newton, José, e acho que estava você. Não, a gente estava na 5. Então, a nossa era 5, então acabaram de ser 4. Tá bom. Aí, José e Newton, qual foi a tônica nossa lá? Deixar para o José falar. Bom, acho que a tônica principal foi o futuro das startups, né? A integração desse ecossistema, como que uma startup pode se juntar a outra para gerar mais valor, né? Agregar mais valor à sua proposta, ao seu projeto, né? E como que vai ser, vamos dizer, essa correlação entre empresas, startups do agro com financeiras, com análise de dados, enfim, eu acho que essa integração é o que vai dar mais gás aí para o futuro, para os processos de startups, né? Até em termos de tamanho mesmo, de peso, né, da estrutura. Muito bom. E a última sala, Sil? Acho que não tem, foi só 4. Ah, tá bom. Por que eu forcei aí a gente trazer essa tônica, né? Olha quantos temas interessantes a fala da Renata nos suscitou, né? Transição de carreira, né? Pensando na sala número 1. A questão de formalizações, documentações e legalizações na sala número 2. A questão de o founder, o que come, o que fala, o que vive, quem é esse sujeito, né? E os ciclos, né, que ele passa, olha que coisa interessante, né? E a gente tem essa questão da integração entre startups para gerar valor. Vocês acham que são temas interessantes e instigantes? O que vocês acham desses temas que a gente traz aqui das discussões que foi fruto da fala da Renata? São pertinentes para o ecossistema? Sem dúvida. Sem dúvida, né? Vocês sabem que nós aqui no Instituto Connect temos um espaço que dá voz ao nosso pensamento, né? Que é o Gás Conecta. Quem se dispõe a aprofundar esses temas escrevendo algo bem curtinho aqui? 2 minutos que a gente tem para encerrar nosso bate-papo. Acha que cola a gente escrever um pouquinho assim, 3 parágrafos, 4 parágrafos sobre esses temas? Quem quer se voluntariar aí e chamar alguém para trabalhar junto? Nós temos espaço na mídia, viu? Vamos lá, Marciano, para variar um pouco, me jogo, né? Olha aí! E o Guilherme já tem publicações, né, Guilherme? Já escreveu outra vez, né? Já escrevi, sim. Muito bom. Mas eu topo, você só tem que lembrar os temas. E eu me olha junto os com alguém temas. aí. Transição de carreira, tá? E aí esse mergulho para o mundo das startups. O segundo tema, formalização, documentações e legalização, tá? O terceiro tema, o founder, tá? E assim, sabe, essa figura, essa persona founder, tá? É muito interessante, instigante falar sobre ele. E o quarto, integração entre startup que gera valor, tá? Estela. Então, pessoal, eu não faço parte do grupo, né? Estou aqui pela primeira vez, mas me candidato também a auxiliar, enfim, a participar de uma escrita. Gosto bastante do primeiro e do terceiro tema. Olha aí, boa. Então temos a Estela aí, já uma colunista do Gás Conecta aí, junto com o Guilherme, tá? Quem mais se candidata aí?
Eu vou aproveitar então o embalo da Estela, eu também estou vindo pela primeira vez, estou convidado, se quiser também posso contribuir e escrever sobre algum dos 5 temas. Muito bom, Rui. 4 temas, desculpa, 4 temas. 4 temas, Rui e... Então, né? Vamos lá, Andrei. Andrei, olha aí, temos 4 candidatos aí, né? Então, assim, ó, vocês vão se mobilizar, entrego para a Silvana, 21 horas, Silvana. É com você aí. Super, olha essa aqui pontual. Obrigada, tá, Marciano? A gente estava até na nossa sala falando um pouquinho de conexão, e o Marciano é um dos exemplos de conexão. Então, né, da nossa longa jornada aí de parceria e tudo mais. Então, pessoal, queria realmente agradecer a participação de todos, né, que os insights gerados, a gente fala que são os insights que a gente gera para a vida. Então, quando a gente fala de conexão, de ecossistema, não termina aqui. Né? Então, a Renata trouxe as provocações muito pertinentes, mas a gente exponencializa isso quando a gente sai desse circuito e fala, putz, como que eu gero valor? Como não vai ficar só as 4, vão gerar novas conexões, vão se conhecer, vão entregar um produto. Quando a gente fala de dar voz aos executivos, né, utilizar o nosso canal na Gazeta do Povo, mas para que cheguem outras pessoas que estão precisando deste tema. Então, transição de carreira a gente já explorou aqui, tem outros temas muito bacanas, então acho que tem tudo a ver. E Renata, mais uma vez, obrigada por ter trazido essa temática, né? Obrigada pela parceria, e a gente tem muito ainda para trocar. A gente deixa essa outra janelinha quando a gente for falar desse papel nosso, né? Como um membro ativo lá contigo no Cubo, as lições que a gente vai ter que aprender nessa jornada. Então, obrigada aí mais uma vez. Então, eu que agradeço, super obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Legal. Então, pessoal, uma boa noite, né? E a gente se encontra no nosso próximo encontro.